Olá, querido aluno! Vamos estudar mais um princípio explícito que está na Constituição Federal, que é da moralidade administrativa. A terceira letra do nosso famoso LIMP. A moralidade administrativa mostra não apenas o desejo de ter um governo, uma administração, melhor dizendo, honesta, mas o direito que os administrados têm de ter uma administração pública honesta. O princípio da moralidade não estreou logo de cara na Constituição Federal. Ela surgiu primeiramente no âmbito do direito civil, quando, apesar de não usar exatamente essas palavras, algumas situações se mostrariam tão contrárias à moralidade que não mereciam a tutela do direito, como, por exemplo, a proibição do enriquecimento sem causa. Ou seja, quando você recebe um valor ao qual você não tem direito, você está tendo uma conduta imoral. E o Código Civil não tutelou isso. Assim como também a teoria das obrigações naturais, por exemplo. A obrigação natural, você não teria obrigação jurídica de cumprir. Mas uma vez agora, no tocante à obrigação natural, primeiro você não tem direito de receber aquele dinheiro oriundo de uma obrigação natural, por exemplo, uma dívida prescrita. Mas, uma vez paga essa dívida, a pessoa não pode te pedir o dinheiro de volta, porque a dívida existia. E aí, com isso, a obrigação natural também é uma forma de tutelar a moralidade agora no âmbito do direito civil. E também o direito civil proíbe situações como o exercício abusivo de direito. Essa moralidade, que até então surgiu no âmbito civil, veio a ingressar no âmbito do direito público quando passou a ser completamente possível avaliar situações de desvio de poder e desvio de finalidade. Foi assim que a moralidade entrou no âmbito do direito público. E hoje nós temos de forma explícita no artigo 37 da Constituição Federal a moralidade administrativa, a qual se repete em outras legislações agora infraconstitucionais. Hoje nós temos a Lei da Ficha Limpa, Lei Anticorrupção, tudo isso com o objetivo de tutelar, proteger a moralidade, porque não se espera do administrador público apenas uma conduta legal. Até porque nem tudo que é legal é moral, nem tudo que é moral é ético. Nem tudo que é legal é ético. Ou seja, não se exige apenas que a conduta do administrador público esteja pautada na legislação, mas sim que ela também seja pautada na boa-fé, na honestidade, na lealdade. E com isso, a gente verifica a essencialidade de uma moralidade administrativa. E isso demonstra que dentro da moralidade, com base nesse princípio, há muito além, há algo além de meramente a avaliação de critérios de conveniência e oportunidade administrativa ou critérios de justiça, ou seja, de conformidade do ato administrativo ao direito. Eu trouxe um exemplo aqui, eu ainda não vou passar um spoiler para não perder a graça, mas você vai conseguir visualizar muito bem um ato que foi legal, amparado de forma adequada na lei, contudo invalidado por contrariar a moralidade administrativa. Esse princípio deve ser observado no âmbito da administração pública, ou seja, dentro dela, e também fora, no tocante aos particulares que contratam com a administração pública. Infelizmente, a gente vê situações horrorosas que são verdadeiras afrontas à moralidade administrativa, como corrupção, fraude, ilicitação pública, gente enfiando dólar na lingerie, né? Na cueca. Vocês já viram isso na televisão, né? Isso é completamente imoral. Tá
pegando, desculpa gente, isso aqui é a casa, essa aula é gravada em casa, vou beber uma água no meu garrafão de água, com licença, você também deve ter o seu garrafão aí. Inclusive eu sugiro, se você está assistindo essa aula, sugiro que você tenha água por perto para manter-se hidratado. E aí, muitas vezes a gente vê que esse princípio, ele não deve ser apenas observado dentro da administração pública e não se confunde com a moral particular. É algo que tem a ver com a indisponibilidade do interesse público. O que norteia, o que baseia financeiramente a administração pública? Não é o dinheiro público? Então a gente está diante da necessidade de uma conduta proba, honesta do administrador com o dinheiro, com o interesse público, e isso deve ser observado não apenas dentro do âmbito da administração pública, como também pelos particulares que com ela se relacionam. Isso tem a ver com a moral particular. Eu posso... Opa, como é que eu posso voltar para como estava antes? Espera aí. Só um segundinho. Pronto, voltou. A apresentação em formato de slide. Ficou pequenininho, como você viu. E nesse ponto, a administração pública, na consecução dos seus fins, vai ter que, por exemplo, agir de acordo com os motivos que ela alegou para poder seguir com o ato administrativo. Daí que o princípio da moralidade administrativa também caminha de mãos dadas com a chamada teoria dos motivos determinantes, que a gente vai estudar nas próximas aulas. E nisso, uma vez que o ato administrativo, contrato administrativo, está eivado de imoralidade, ele pode vir a ser o quê? Anulado. Também a moralidade acaba que, de certa forma, se um ato é imoral, ele também é ilegal, uma vez que esculpido tanto na Constituição Federal quanto em legislações, a moralidade está positivada. E se fere a moralidade, acaba que viola de forma reflexa o princípio da legalidade também. E exatamente por isso, quando há o questionamento da moralidade, é possível reforçar com o argumento de que aquele ato administrativo também é ilegal. E, gente, a moralidade é tão importante que atos imorais podem vir a ser pleiteados, a anulação desses atos podem vir a ser pleiteados por meio de diferentes ações, como, por exemplo, a ação civil pública, inclusive a ação popular, como eu vou mostrar aqui para vocês. E como é possível questionar a moralidade por meio de ação popular? Isso significa que você pode controlar a administração pública por meio dessa ação, desde que você seja cidadão brasileiro no exercício dos seus direitos políticos, uma vez que para poder ingressar com uma ação popular é essencial que você anexe, você junte o seu título de eleitor. Olha só o que está esculpido aqui no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, que aborda justamente a ação popular, ou seja, a sua forma de controlar a administração pública quando ela ferir o princípio da moralidade. Alguns exemplos para você vislumbrar. Imagine que na sua cidade o prefeito decidiu dar moções de honra para X pessoas, não importa o número, mas que a entrega da moção não foi algo simples, mas feito por meio de jantares, vários jantares dispendiosos, com muito luxo, enquanto a população do seu município está padecendo de problemas de saúde, de educação, e está lá o prefeito fazendo altas festas com o dinheiro público, gastando um dinheiro que ele deveria estar gastando em outra área. Esse ato não necessariamente será ilegal, porque pode ser até que esse dinheiro esteja de acordo não esteja sendo retirado diretamente da saúde, mas não é um ato moral.
A moral vai muito além do ilegal. E com isso, caso você esteja insatisfeito, você pode entrar com uma ação com uma ação popular e questionar a anulação desse ato com ressarcimento desse dinheiro gasto nesses jantares espetaculosos ao erário. O que diz aqui o artigo 5º, inciso 73? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Já fazendo um pequeno merchan, um marketing aqui, eu tenho o curso Arrase nas Peças de Direito Constitucional, no qual eu te ensino a fazer uma ação popular. Você tem acesso a esse curso para sempre. Ele ensina a fazer peça, ensina a teoria completa da ação popular. Então perceba que você pode entrar com a ação popular para proteger a moralidade administrativa. Seguindo para o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, ele menciona que, gente, o que é imoral acaba sendo um ato de improbidade administrativa. E isso pode, inclusive, levar à cassação de direitos políticos, dependendo do cargo de quem está contrariando o princípio da moralidade. Artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens pessoal. Para o ressarcimento ao erário, é possível aquelas medidas de arresto, sequestro de bens, ação de perdimento, que pode ser promovida pelo Ministério Público, eu coloquei isso até no último slide, pelo Ministério Público ou pelo ente federativo que está interessado no ressarcimento ao erário, ou seja, esses atos de improbidade administrativa que violam diretamente a moralidade administrativa vão ensejar suspensão de direitos políticos, ressarcimento ao erário por meio, por exemplo, dessas medidas que eu te passei, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E crime de responsabilidade, a probidade administrativa é tão importante que, se a improbidade, é possível crime de responsabilidade. E isso tem como consequência o impeachment do chefe do Poder Executivo, seja do presidente, seja do governador, ou seja, a improbidade administrativa perpetrada pelo chefe do Poder Executivo vai levar, inclusive, um crime de responsabilidade. Olha a gravidade que é atentar contra a moral administrativa. Você consegue compreender? Não é uma questão de o governo tem que ser bom, a administração tem que ser boazinha, tem que ser honestinha. Honestinha nada, isso aí não é um mero desejo, um sonho utópico. Isso aí é um direito, a boa administração pública. E esse princípio da moralidade não está apenas previsto na Constituição Federal, no artigo 37, e de forma reflexa naqueles outros artigos que eu mencionei, artigo 37, parágrafo 4º, no artigo 5º, inciso 73, que fala sobre a ação popular, também no artigo 85, inciso 5, que fala sobre os crimes de responsabilidade, também está previsto nas legislações infraconstitucionais, como, por exemplo, a Lei número 8.429, que fala sobre a ação civil pública, e a ação civil pública vai ser promovida, por exemplo, pelo Ministério Público. Ele é um dos legitimados, não é o único, que pode entrar com uma ação
contra aquela pessoa, aquele ente que violou o princípio da moralidade no âmbito da administração pública, e assim o Poder Judiciário vai poder invalidar aquele ato imoral, ou ele vai poder avaliar a moralidade administrativa. E isso não significa que ele está exatamente entrando no mérito do ato administrativo. Ele está avaliando o quão aquele ato é moral ou não, ético, errado ou não. Ação popular está vislumbrada na Lei número 4.717 de 1965, a qual vai abordar o procedimento da ação popular. Ela é mencionada no artigo 5º, inciso 73 e regulamentada pela Lei 4.717. E ela estabelece no artigo 2º o seguinte: são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas, no artigo anterior, nos casos de desvio de finalidade. Se há desvio de finalidade, existe o quê? Imoralidade administrativa. Exemplo, imagine que há um concurso público, X candidatos foram aprovados e de repente, de uma forma repentina, ficou um tanto redundante, e de uma forma repentina foram alterados, de uma forma não prevista no edital, os critérios de nomeação dos candidatos aprovados. Está havendo um desvio de finalidade, caso o objetivo seja beneficiar determinado candidato ou prejudicar algum desafeto do administrador público em questão. A Lei número 9.784 de 1999, que aborda o processo administrativo no âmbito federal, também menciona a moralidade. Eu até coloquei em destaque, como você pode ver aqui no slide. O que estabelece? A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade. Ou seja, a moralidade vai ser protegida na Lei da Ação Civil Pública, Lei da Ação Popular, no âmbito do processo administrativo federal. E esse ato aqui, gente, isso aqui não tem nada a ver com minha posição política ou não, de verdade. Eu sou completamente, eu não falo nada sobre política, mas eu estou trazendo um fato que é um excelente exemplo de anulação de ato administrativo por violação ao princípio da moralidade. Te pergunto, o presidente pode nomear ministro? Super sim, claro que pode. É a função dele. Ele vai nomear o ministro. Inclusive, se aqui no caso, a presidenta Dilma Rousseff quisesse nomear a irmã dela para ministra, poderia, porque não há nenhum impedimento de nomear o irmão para cargos de alto escalão. Aqui no caso em questão, a Dilma nomeou o Lula como ministro. Até aqui não tem nada de legal. O fato é que o objetivo da nomeação dele como ministro era impedir a sua prisão. E por isso esse ato foi invalidado, porque foi considerado antiético, contrário à boa-fé. Foi um ato considerado imoral, daí que foi anulado por contrariar a moralidade administrativa. Esse princípio da moralidade tem algumas formas processuais, alguns instrumentos processuais que podem ajudar na sua proteção, como o arresto de bens, sequestro de bens, bloqueio de conta bancária e aplicação financeira, tudo isso com o objetivo de ressarcir ao erário, ação de perdimento que havia ser proposta tanto pelo Ministério Público quanto também é possível propor o ente federativo que está querendo aquele valor de volta que foi roubado, que foi pego por meio de violação ao princípio da moralidade administrativa. Temos também como exemplos de tutela de moralidade a Lei da Ficha Limpa e a Lei Anticorrupção. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos jurisprudenciais que eu extraí do site do STF
relacionados à moralidade administrativa. Aqui temos a arguição de descumprimento fundamental número 86, julgada em 2021, faz pouco tempo, que estabeleceu o seguinte: artigo 6º do artigo 99 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, previsão de remuneração de deputados estaduais por sessões extraordinárias, não recepção pelo parágrafo 7º do artigo 57 da Constituição, modificado pela emenda número 50 de 2006, princípio da moralidade. Aqui nesse caso, olha o que diz o artigo 37, parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º, vedado pagamento de parcela indenizatória. Ou seja, o que aconteceu aqui nesse caso? O regimento interno da Assembleia Legislativa de Roraima estava querendo falar a respeito de previsão de remuneração de deputados estaduais em sessões extraordinárias. E isso, na verdade, não é isso é considerado imoral, falar sobre previsão de remuneração de deputado em assembleia extraordinária. Aqui fala artigo 57, mas é artigo 37, tá? Esse erro foi do próprio STF na hora de passar na hora de digitar, ou seja, o Congresso ele vai falar sobre aqueles pontos por qual foi determinado, então é vedado falar sobre remuneração de deputados nesse tipo de assembleia extraordinária. Outro exemplo, já julgado anteriormente em 2005 no mandado de segurança 23.780, o STF entendeu o seguinte, no tocante ao nepotismo, comissão em cargo em comissão, impossibilidade, princípio da moralidade administrativa. Servidora pública da Secretaria de Educação, nomeada para cargo em comissão do TRT, à época em que o vice-presidente do tribunal era seu parente. Ou seja, olha o nepotismo aí. O parente aqui, o presidente do TRT era parente dessa servidora e estava nomeando ela para o cargo de comissão, tá? Cargo em comissão aqui no TRT. E isso foi considerado uma afronta à moralidade administrativa. Tá vendo o seguinte? Moralidade não é apenas poder executivo. Aqui a gente está falando de moralidade no poder judiciário, porque o ato de nomear um cargo em comissão no TRT, apesar de ser poder judiciário, isso aqui é uma clara função administrativa. Lembrem, os três poderes exercem função administrativa. A única diferença é que a função típica do Poder Executivo é a função administrativa, mas de forma atípica, o Legislativo e o Judiciário também exercem atividade administrativa. Voltando à leitura, a proibição de preenchimento de cargos em comissão por cônjuges e parentes de servidores públicos é medida que homenageia e concretiza o princípio da moralidade administrativa, o qual deve nortear toda a administração em qualquer esfera de poder. O que foi esse mandado de segurança, pelo que dá a entender? Ela pleiteou, ela foi nomeada no cargo em comissão pelo parente dela. Ela entendeu que tinha direito líquido e certo a isso. E aí, nesse caso, quando isso foi questionado, ela entrou com mandado de segurança e com isso o STF entendeu que essa nomeação tinha que ser invalidada, porque o nepotismo viola o princípio da moralidade administrativa. Outro exemplo aqui foi no recurso extraordinário, tá? Em que o ministro Joaquim Barbosa já em 2012, 7 anos depois dessa última jurisprudência, esse último julgado que eu trouxe para vocês, o que foi mencionado nesse agravo regimental em recurso extraordinário? Delegado de Polícia Federal, exercício da advocacia, impossibilidade.
Alegação de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 8.906, moralidade administrativa. Precedentes. A restrição operada pelo artigo 28, inciso 5 da Lei 8.906/94 atende ao artigo 5º, inciso 13 da Lei Maior, porquanto a incompatibilidade entre o exercício da advocacia e a função de delegado de Polícia Federal traduz requisito negativo de qualificação profissional considerado o princípio da moralidade administrativa. Em outras palavras, delegado de polícia não pode advogar. Se ele advoga, ele estará violando o princípio da moralidade administrativa. Em outras palavras, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos o conceito do princípio da moralidade administrativa, recapitulando, que é o princípio pelo qual se espera que o administrador público tenha uma conduta que, além de moral, seja ética, pautada em princípios éticos, de boa-fé, de lealdade. Isso não é um sonho ou simplesmente um desejo. Uma vez que foi consagrado na Constituição, nós temos o direito a uma boa administração pública, não apenas um desejo, mas o direito a uma administração que seja honesta, moral. Se ela não for, temos remédios para isso, temos instrumentos processuais, tais como ação popular, ação civil pública, ação de perdimento de bens, ação de improbidade administrativa, o qual pode vir a levar a perda de direitos políticos, ressarcimento ao erário. E aí a gente viu também, além dos artigos mencionados na Constituição que abordam esse tema, também trouxe para vocês essas jurisprudências, alguns exemplos. Se você vê no Tribunal de Justiça local do seu estado, você também vai ver diversas decisões que mencionam o princípio da moralidade administrativa. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, não deixe de perguntar. Não existe pergunta boba, todas as perguntas são extremamente importantes. Você pode escrever aqui na parte de baixo desse vídeo, mandar sua pergunta, ou então você pode me escrever diretamente no meu Instagram, que é @SimoneAlvarez com ZTCC. Que eu trabalho com mentorias de TCC também. Caso você queira a melhor mentora de TCC do universo, teclando com você no WhatsApp todos os dias, por favor, conte comigo. Qualquer dúvida, não deixe de me perguntar.